Isaías capítulo 6, verso número 1, vamos na palavra do Senhor, por gentileza. O que podemos fazer em tempos de crise, querido, né? A crise não é só a política, financeira, talvez seja as mais complexas que você possa imaginar, crise espiritual. Mas vamos lá, vamos entender isso aí. Isaías capítulo 6, verso número 1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Passa para mim, vamos lá. Serafins estavam por cima dele, né? É um tipo de anjo, tá, querido? Eu não vou falar sobre angiologia, tá? Faz seminário, você vai aprender lá. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo o seguinte: o que eles falavam uns para os outros? Me ajuda, vai, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esses anjos são responsáveis por adoração, tá, queridos? Só, mais nada. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E aí Isaías entendeu uma coisa, olha o que ele está vendo. Então eu disse: ai de mim, vamos lá, vai, estou, porque e habito no meio de um povo, e os meus olhos. Versículos 6 e 7, vamos lá, me ajuda, vai. Então, continua, vamos lá, vai. A sua iniquidade. Vamos lá agora no 8, eu preciso da voz de vocês bem forte, vamos lá, vai. Depois disto, a quem eu respondi. Vamos lá, me ajuda, vai. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: vai, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi. Vamos orar um minutinho, por gentileza. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, ela não é minha, é tua. Faz conforme lhe apraz, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que realiza o querer, o realizar. Não é a vontade do homem, não é o conhecimento teológico do homem, essas coisas são boas, mas quem opera na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Que assim seja essa manhã, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Toque em alguém e diga: irmão, seja abençoado pela palavra de Deus. Sente-se, por gentileza. Vamos lá, queridos, o que podemos fazer em tempo de crise? Solte sua voz aí, vamos lá, ei você, o que podemos fazer? Queridos, né? Qual de nós já não passou por algum tipo de crise na vida, hein? Se não a maioria, né? Se não a maioria. É comum em época de crise, né? Seja espiritual, moral, política, financeira e por aí vai, a gente se desesperar. Mas graças a Deus que nenhuma dessas calamidades, ou nenhum desses problemas, ou nenhuma dessas crises fez você desistir de Jesus. Quem pode dar um amém aí? O que mais a gente tem cuidado são de famílias que estão passando por crises. Sexta-feira mesmo nós estamos aqui, né? Recebemos a ligação de uma família. Essa família, estamos em oração. Vai vencer em nome de Jesus, diga amém, querido, né? Qual de nós já não enfrentou crises? Mas eu louvo a Deus porque essa crise não te parou, em nome de Jesus. Você tem como tocar e abençoar alguém? Diga assim, ó, nada vai te parar em 2025. Em tempos de crise, por exemplo, as taxas de homicídio aumentam, as pessoas entram em depressão, a desesperança fica instalada na vida de pessoas. Mas como é que nós, povo de Deus, temos que nos comportar em tempo de crise? Isaías viveu a sua crise, Isaías viveu a sua calamidade particular. Antes de entrar nele, eu achei uma frase de Spurgeon, né? Eu sou assim, muito vidrado, né? Spurgeon, você conhece, né? Ele é denominado, né? Conhecido como príncipe dos pregadores. Ele viveu nos anos de 1700, 1600, não lembro muito bem aqui agora.
até um pouco mais do que isso. Mas olha só essa frase aqui, queridos, né? A data não é mais importante, mas o que ele deixou escrito é tremendo. Para tempos de crise. Fale comigo assim, para tempos de... Spurgeon deu um conselho para a sua igreja, né? Ele pastoreou uma igreja, né, em Londres, na Inglaterra, né? Olha isso aqui, a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Deu para entender ou foi muito rápido? Vamos repetir, para ficar bem consolidado. A distância, se você não repete, eu não sei se você entendeu. Vamos de novo. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Deus convida você a orar, queridos. O que essa semana a gente ouviu de oração, toque em alguém, diga assim, ó, precisamos orar mais em nome de Jesus, amém? Vamos lá, primeiro ponto aqui, queridos. Na crise precisamos olhar para cima e ter a certeza que Deus reina. Você sabia que Deus reina sobre toda a crise? Quem crê nisso aí, diga um amém. Vamos lá, vai, ó. Diga assim, Deus reina sobre toda a crise. Vamos lá, vai, Deus. Nossas crises jamais pegam o nosso Deus de surpresa. Nenhuma crise mundial pega Deus de surpresa. Alguns têm assim essa teoria da conspiração de que o mundo viverá a terceira guerra mundial. Só vai acontecer se Deus permitir. Ninguém vai apertar o botão de um míssil se Deus não permitir. Posso ouvir um amém, queridos? Ele reina. Diga comigo assim, Deus reina. Está fraquinho, né? Você tomou Todd já de manhã cedo? Tomou cafezinho? Solta a voz, diga assim, Deus reina. Vamos lá, vai, ó. E por que eu peço você repetir essa afirmação? Se Deus reina, tua crise não é nada. Se Deus reina, Ele está contigo. Se Deus reina, não tem crise que possa te parar esse ano. Nada vai parar você em 2025. Crise nenhuma vai te parar em nome de Jesus. Quem dirige o destino da humanidade não são os poderosos, é o Todo-Poderoso. Não é a família Rockefeller. Eles acham que mandam no mundo. Não. Se Deus está lá, o dedo, acabou a vida dele. Se tocar o botão, dizendo assim, a última linha, acabou. É Deus que escreve a tua história. Estou vendo a Ana Paula aqui. Estivemos na casa dela. Oramos por ela. E olha a minha alegria de vê-la aqui hoje. Faz assim, Paula, para eles verem você. Ela. Bom, tempo de crise momentânea, mas vai passar em nome de Jesus, querido. Olha como é que Deus trata a nossa crise. Ela chama, sabe, Márcia, de uma leve e momentânea tribulação. A grande mensagem de Isaías é que Deus está reinando. Mesmo mediante a toda a crise, Deus reina. Diga assim, Deus reina. Vamos lá, vai. Deus reina. Olha Isaías 6:1. Vamos lá comigo, por gentileza. No ano da morte do rei Uzias, preste atenção nisso daqui, tá? Alguns historiadores acreditam, né, não há provas cabais, mas acreditam que esse rei, ele era parente de Isaías. Então Isaías, mesmo sendo profeta, ele tinha um costa quente no governo, né? Já viu esses camaradas que vivem de amizade de gente que governa? Ele gozava de certos direitos, né? Era um camarada abastado, amigo do rei, mas repare que para ele a morte do rei foi uma coisa alarmante, tanto que ele cita o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, vírgula, até ali foi uma coisa, depois dessa vírgula será outra. Você está entendendo o que o seu pastor está falando? Diga amém. Eu vi, repare que ele só viu o Senhor após a morte do rei. Se isso não fosse uma verdade, não estaria citado na palavra de Deus. Eu preciso da voz de vocês. 1, 2 e 3. Vamos lá, me ajuda, vai. No ano da morte do... Eu vi o Senhor e as abas de suas vestes. Ele tem uma visão depois da morte do rei. Vamos lá, vai, ó. Serafins, cada um com duas
com duas, e com duas. Vê que ele faz uma descrição assim, uma visão espetacular. Mas havia uma cultura entre os judeus dizendo o seguinte: qualquer um que visse a Deus morreria. Repare, quando Moisés pede para ver a Deus, o Senhor passa, mas esconde ele na fenda da rocha. Ele vê um relance passar. Talvez foi o único que conseguiu ver, além de Adão, porque Adão via face a face, né? Porque a Bíblia não diz que o Senhor vinha no jardim e conversava com ele? Nenhum outro homem no planeta que foi criado por Deus conseguiu ver a Deus como ele viu. Uma das maiores punições que a humanidade tomou com o pecado foi nunca mais ver a sua face. E ele decretou: qualquer homem que vê a minha face morrerá. Ele viu um relance da glória de Deus. Isso aqui é um lampejo da glória de Deus. Versículo número 3, ele vai botar a mão na cabeça, imagina, né? Porque o cara vai clamar, ninguém clama assim. Como é que é? Vamos lá, vai. Santo, santo é o Senhor. Não é uma coisa dormente, não. É uma coisa gloriosa. E clamavam uns para os outros, dizendo: solta a voz, santa igreja, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra. Ele viu a glória do Senhor depois da morte do rei. Imagine uma pessoa que gozava de privilégios, queridos, né? Porque, e eu vou te provar isso biblicamente, hein? O nosso Deus está no comando de todas as coisas, queridos. Nessa manhã Deus te trouxe para te dizer que os teus adversários estão debaixo dos seus pés. Se Deus reina, não tem problema que te pare. Se Deus reina, não tem homem que te ameace. Se Deus reina, não há quem venha te defraudar, em nome de Jesus. Se Deus reina, aqueles que te prejudicaram, o meu Deus vai fazer justiça, em nome de Jesus. Diga amém aí, querido. Olha esse texto aqui, Lucas capítulo 20, verso 42. Sua linda voz comigo, povo de Deus. Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, olha só: disse o Senhor, sente-se, né? Vamos lá, vai, 43, até que eu ponha os seus inimigos por estrados. Nenhum inimigo vai prevalecer contra você, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 25, solte a sua voz comigo, eu preciso de vocês. Palavra, hein? Vamos lá, vai. Porque é necessário que ele reine. Aqui, querido, ele não só fala do Cristo, mas ele está falando da igreja. A igreja vai prevalecer. A igreja é a instituição mais perseguida do mundo. Você sabia disso? Diga amém, querido. Você tem clamado pelos irmãos, nossos irmãos da Síria? Talvez você diga assim: mas na Síria todo mundo lá é islamismo, pastor. Não, querido, tem uma porcentagem de cristãos lá. Só que os cristãos agora, por causa desse governo, né, de terroristas que assumiu lá agora, né, todo mundo sabe disso, né? Se você gosta de geopolítica, né? Sabia que a Síria era governada por um líder também que não era lá, falou que você cheirasse, chamado Bashar al-Assad. Alguém conhece, já viu isso daqui? Acompanha essas coisas? Sabe que ele foi destruído e expulso? Sabe que ele foi para a Turquia, abandonou o país? E aí um desses grupos lá, né, extremistas, né? Porque os islâmicos, eles têm grupos, né? Existem dois grupos maiores, né? São sunitas e xiitas. E esses sunitas, geralmente, né? Existe um grupo que é mais maleável e outro que é extremamente radical. Salvo me engano, são os sunitas. Eu não sou muito focado nisso, mas a gente estuda. E um determinado grupo assumiu a liderança da igreja. E o que eles estão fazendo com a igreja evangélica lá? Com o país. Estão perseguindo os cristãos, encontrando os cristãos, identificando os cristãos e assassinando eles a sangue frio, se ele for crente. Ore pelos irmãos na Síria. Quem pode orar pelos irmãos na Síria, querido? É geralmente assim, querido. Quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o ímpio assume o poder, o povo geme. Mas ainda assim, queridos, posso, em nome de Jesus, declarar para você: se Deus reina, tudo está debaixo do controle da sua mão. Mas mesmo nessas condições que você me passou, pastor, mesmo ali,
Deus diz que tem prazer na morte dos seus justos. É o único. O budismo não fala isso, o islamismo não fala isso, o shintoísmo não fala isso, o hinduísmo não fala isso, mas o Deus do cristianismo diz que tem prazer na morte dos seus santos. Talvez você diga assim: pastor, nunca entendi esse versículo. Nunca entendeu? É porque tu não estuda a Bíblia, querido. Deixa eu te dar uma dica, por gentileza, com todo carinho e respeito. Por que Deus tem prazer, Edna, na morte dos seus servos? Porque o crente que morre e vai para o céu, ele não peca mais, ele não perde mais a salvação dele, está do lado do Pai, está guardado pelo Senhor. Diga amém, querido, vamos lá. Um dia todos nós vamos morrer, querido. Só que enquanto você está nessa vida aqui, você está sujeito a perder a tua salvação pelas escolhas que você faz. Mas eu vou morar no céu e você também. Quem vai morar no céu, diga amém. Vamos lá, vai, ó. Pega na mão do seu irmão profeta aí, diga assim: irmão, olha só, nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Não se desespere, porque se Deus reina, não cai um único fio de cabelo da sua cabeça. Até o careca vai morar no céu, querido. Pastor, não tem o cabelo. Até o careca vai morar no céu. Tá bom, Carlão? Fica a benção em nome de Jesus. 2, querido, bota para mim aí, por gentileza. E aí eu preciso da voz de vocês, essa linda voz que você tem aí. Vamos lá, vai. É grande, hein? Vamos lá, vai. Na crise e saber. É uma perguntinha: você precisa da misericórdia de Deus? Vamos lá, me ajuda, vai. Levanta a sua mãozinha e diga assim: eu preciso da misericórdia. Vamos lá, vai. Eu. Na visão de Isaías, porque antes ele achava que por ser profeta, e ele era lá amigo, parente do rei, seja lá o que for, né? Ele era um apadrinhado, né? E eu vou te provar isso agora. É interessante, né? Quando a gente goza de alguns privilégios, é muito fácil, quando a gente está assim de borecha, né, com a vida boa, a gente começar a ver defeito nos outros. Isaías é conhecido como o profeta dos ais. Não é porque ele jogava a carta não, tá? É o ai de... ai, que calamidade. Ai, que pessoa feia. Ai, que pessoa ingrata. Então, vamos ver isso aqui. Ele primeiro começava a ver defeitos nos outros. Claro que, né, sendo usado por Deus, ele começou a apontar muita gente. Mas quando a coisa pegou para o lado dele, e ele, na sua visão de profeta, viu a Deus, e viu sua glória, ele olhou para dentro de si e falou: ai de mim. Quer ver? Isaías capítulo 6, verso 4. Preciso de vocês do 4 até o 7. Vocês me abençoam com a sua voz? Vamos lá, vai. Os umbrais das portas, o quê? Se... e o templo... Vamos lá, verso número 5. Então eu disse, ó, de mim, porque sou homem e habito... os meus olhos, o Senhor dos exércitos, Ele está aqui. Ele está aqui, querido. Não troque a visão do Senhor dos exércitos por nada que tem lá fora. Tudo lá é passageiro, aqui é a glória de Deus. Lá não tem céu, aqui tem céu. Diga amém, querido. Só que a gente ainda vive nesse mundo. A gente ainda tem casa, conta para pagar, compra para fazer, comprar café de R$50, querido. É que hoje está assim, não é verdade? Esse dia eu estava vendo um videozinho, o marido deu de presente para a esposa no aniversário de casamento deles, lá, né, sei lá o que for. Aí ela tirou assim, parecia um cordão, né? Quando ele tirou o cordão, tirou da bolsa assim, era um café de 250 gramas. Ela tirando foto assim, com café pendurado aqui assim, né? Café aí tem de luxo hoje, né? Você tem café em casa, querido? Vamos lá, vai. Então você ainda é rico, querido, bem-aventurado. Porque pobre não tem mais café em casa, tem chá, não é verdade, né? Não é verdade? Toque no bem-aventurado, diga assim: você é bem-aventurado. Você tem café em casa. Se você fosse pobre, não tinha café em casa. Quem tem azeite em casa? É azeite que desce e enche seu vaso de luz, né? Você é rico, querido.
me perdoe. Você tem dinheiro, não vem com essa para mim não. Toque nesse irmão abençoado, olha para ele, diga assim, ó, eu e você somos ricos, meu irmão, ó. Da graça de Deus e a garrafinha, né? Esquece esse negócio de ovo, meu irmão, a outra tá falando de ovo aqui. Esquece isso. Então, vamos lá, me ajuda, vai. Então, um dos serafins que havia tirado do altar, na R.A., né? Fala matenais, na verdade, né? Ela interpreta direitinho aqui, né? Com a brasa tocou o quê? E disse, ó, eis a sua iniquidade e o seu pecado. É interessante, né? O anjo fez isso, porque Isaías não era um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, que absurdo, ele era profeta. Calma, queridos, eu explico. O Espírito Santo não habitava em homem nenhum naquele tempo. Isaías, o tempo da lei, onde ele falava diretamente com Deus, e para um homem naquele tempo servir a Deus, precisava ser convertido de verdade. Hoje a gente tem o Espírito Santo que faz um monte de besteira. Aquele tempo, meu querido, era o tempo da lei. Se lembra o ditado da lei? Olho por olho. Hoje é o tempo da graça. De graça recebeste, de graça dai. Foi preciso que o anjo fizesse essa obra na vida dele para transformá-lo. Porque o Espírito Santo, ele vinha, ele habitava no homem, né, dos profetas. Ele vinha, habitava neles para fazer o prodígio, mas saía. O Espírito Santo só não foi dado quando Cristo deu a sua vida na cruz, ressuscita, vence a morte e nos dá o Consolador, que é o Espírito Santo. Quem pode dar um amém aí? Vamos lá, vai. Voltando no Isaías, lembra dos ais? Houve um tempo em que os ais que Isaías falava era só para os outros. É fácil, pastora Terezinha, falar ai para os outros, ai de fulano, ai de ciclano. O que não falta na igreja são apontadores. Quem dera fosse só de lápis, não é verdade, né? Mas é gente apontando gente. Você já conheceu algum irmãozinho apontador? Diga aí, vamos lá, vai. Eu espero que não tenha nenhum do seu lado nessa manhã, em nome de Jesus. E você não seja o crente apontador, seja o crente caneta. Nada de caneta azul, hein? Por favor, né? Para com isso. Mas pode usar a cor, né? Não vamos discriminar, não. Você vai escrever uma nova história, em nome de Jesus, né? Porque o crente apontador, ele tem um dedinho assim, né? Já viu isso, né? Já viu o crente, né? Ih, olha lá fulano. Tá vendo lá? É crente. Olha como é que se veste no Instagram, seminua, depois vem para cá para cantar na igreja, né? É assim que o apontador faz, sabia? Ele aponta, mas ele esquece dos dedinhos, né? Que volta para ele, né? Já viu isso, né? É igual crente pistola, né? Ó, só vive assim, né? Não, você é instrumento para edificar vidas. Diga assim, eu sou um instrumento para edificar a vida. Vamos lá, vai eu. Olha, por exemplo, aí, Isaías 5,8. Ele vai apontar os gananciosos. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. Coitado dos corretores. É um problema. Reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Você conhece gente que quanto mais tem, mais quer? Você não está contente com a tua casa? Eu não digo que você não pode ter uma casa de praia, não pode ter, sei lá, eu gostaria muito de ter um sítiozinho, né? Quem gostaria de ter um sítio aqui, querido? Mas tem que ter dinheiro, querido, para poder manter, né, um espaço desse. Para vocês seria essencial, né? O trabalho de vocês. Mas ele está apontando essas pessoas como pessoas gananciosas. Amados, olhe para mim. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando, senão você não vai entender. Deus não está dizendo que você não pode ter uma propriedade. Agora ele está dizendo através do ai aqui do Isaías, porque Isaías está só, ele vai mandar, o chumbo grosso agora na turma aqui. Ele está falando dos gananciosos. O problema do Isaías é que ele aponta ai para todo mundo.
Mas quando a coisa pega para o lado dele, ele fala, aí o quê? De mim. Deus não é contra que você tenha propriedade, mas se o teu coração estiver na sua propriedade, tem alguma coisa o quê? Errado. É que nem você sendo crente, servo de Deus, membro do ministério, domingo de manhã a sua obrigação está na casa de Deus, mas você foi para a tua casa que tem piscina, para ficar limpando a piscina no domingo de manhã. Pastor, não vai sentir minha falta não. Talvez eu até não perceba, mas o Espírito Santo percebe, porque você fez um voto. Eu recomendo você o seguinte: se você é daqueles que gosta de ficar limpando casa domingo e fez voto para fazer a obra de Deus e não quer vir, entrega a função hoje e fica no banco. Minha recomendação: não brinca com as coisas de Deus. Você tem a semana toda para fazer isso, para ir lá uma limpezinha na piscina, mas domingo é o dia do Senhor. Fala comigo assim: domingo é o dia do... Isaías 5:11, mais um ai dele aqui, vamos lá, vai, me ajuda, vai. Ai dos que se... para logo e continuam até o quê? Até... Esse daqui ele está falando para beberrões. É o cara quando bebe quando está triste, o cara bebe quando o time perde, o cara bebe quando briga com a mulher, o cara bebe por todo tipo de motivo. Talvez você diga assim: pastor, aqui só tem crente, mas você tem família. Talvez tenha pessoas hoje que estão presas debaixo desse vício maligno. Eu declaro a cura dessas pessoas em nome de Jesus. Chegue a mão sobre sua casa e a casa dos irmãos, diga assim: essa casa está abençoada em nome de Jesus. Porque só quem vive em um lar onde tem um bêbado é complicado, querido. Tudo bem que ele está falando ai para aqueles, mas ele está só apontando os outros. Quer ver outro ai dele aqui? Isaías 5:18. Vamos lá, queridos, depois você lê tudo, tá? Está tudo na palavra aí, eu não posso ficar lendo Isaías 5 todo, impossível, é imenso. Ai dos que puxam para si o quê? Com cordões, que puxa o pecado, como se faz com as cordas de uma carroça. É óbvio que ele está usando a linguagem daquele tempo. Traz para nós hoje aqui, pastor, ele está falando contra os injustos, que tem uma aparência de uma coisa, mas na realidade é outra. Você não tem duas faces, você é filho do Deus vivo. Adorador nunca pode ter duas caras. Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos lá, vai. O tempo não permite eu estender o raciocínio. Ele vai falar sobre pessoas moralmente corrompidas. Isso tem na igreja, tá? E parece crente. Isaías 5:20. Bota para mim, queridão. E dizem o seguinte, me ajuda, queridos, por gentileza, vai. Que Deus... É isso lá? Ah, não. Amém, né? Tu me deu um balão aqui, hein, filhão? Tu me deu um balão, hein, filhão? Ai dos que ao mal e ao bem, que fazem das trevas luz, que mudam o amargo e o doce. Imagina isso aí na vida de um pastor. Imagina isso na vida de um pregador, de um líder. Um líder corrompido moralmente. Está cheio aí fora, tá, queridos? Dá um toquinho nesse irmão abençoado, essa pessoa linda. Fala assim, ó: vigiar e orar sem cessar. Vamos lá, vai. Esse tipo de líder, por exemplo, ele nunca vai pregar a verdade para você. Uma palavra dessa, tu não vai ouvir nunca da boca dele. Porque a única coisa que ele prega para você é o quê? Você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai fazer uma cirurgia plástica, vai ficar legal, você é lindo, papai te ama, você vai sair dessa mesa aqui, vai para outra mesa maior. Eles nunca vão te confrontar com a verdade, eles vão só amaciar você, fazer carinho, afago no seu cabelo. A verdade que transforma a vida de uma pessoa é aquela que impacta a gente. Agora imagine na igreja, irmãos, escondidos,
com a face da ovelha, mas por trás é o lobo. Acredite, não fica escondido, Deus mostra. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é servo do Deus vivo. Posso ouvir um amém, queridos? Olha isso aqui, versículo 21, Isaías 5, 21. Olha ele falando para os soberbos aqui: ai dos que são sábios aos seus próprios, inteligentes o quê? Como é difícil lidar com esse tipo de gente, querido. Aí você diz assim: não, mas só tem no mundo. Não, tem na igreja também. Já lidei com alguns, queridos. Uma vez um chegou para mim e falou que ele não concordava com as normas da Nova Vida. Eu falei: é mesmo, querido? Nós temos que expandir o raciocínio. Falei: queridão, você me perdoa. Enquanto eu estiver nessa casa e for o líder daqui, nós vamos seguir estritamente aquilo que for colocado. Eu não digo que não possa ter boas ideias, querido. Eu ouço todos. Mas eu não posso mudar a estrutura de uma igreja para poder me adaptar a uma pessoa que acha que é mais inteligente que todo mundo. Eu sou daqueles que, na dúvida, eu não faço. Há muita coisa que sequer eu precisava deixar o pastor presidente ciente, mas eu ligo. Porque é melhor que a verdade seja dita olho no olho do que simplesmente eu fazer o que eu quero. Porque uma hora vai dar ruim, queridos. Receber uma ordem, o sim tem uma ordem. Ele tem um líder, está ali na minha frente. Aquele garoto bonito ali, grisalho, olha lá, vendo? Ele sabe as normas e está comigo há um monte de ano. Então eu descanso tranquilo. Porque se der alguma coisa errada, a culpa é dele. A culpa é sua. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho confiado. Eu tenho uma pessoa de confiança, é um homem de Deus. Não é perfeito, como eu também não sou. Mas graças a Deus, tem prazer em obedecer. E a Bíblia é claríssima, é melhor obedecer. Esse dia eu estava vendo, né, eu iniciei, né, eu vi algumas cenas agora, de alguns capítulos que eu não tinha visto. Eu vi uma esses dias então, que foi uma inspiração para uma mensagem que eu vou pregar. Talvez eu pregue domingo que vem. Eu só consegui escrever o tema da mensagem. Foi tão impactante quando eu vi. Casa de Davi. Alguém já ouviu falar dessa série, falando sobre Casa de Davi? Veja, que espetáculo. Eu vi assim um recorte da unção de Samuel sobre Davi, em que o óleo cai sobre o rosto do menino assim, e vem assim, ó. Eu tremi na minha alma, falei: meu Deus, o que é aquilo? Porque você ouvir falar uma coisa, você vê, na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, tema da mensagem, vai ser esse daqui, tá? Eu tive que escrever para não esquecer, tá, gente? A memória. Deus ungiu você, Ele te escolheu, mas para quê? Domingo que vem. Não vou dar spoiler, não. Versículo 22, solta a voz aí, vamos lá, me ajuda, vai. Ai dos que... Ele está falando para os farristas. Tem crente farrista, querido? Talvez você diga assim: pastor, que história é essa? Tem crente farrista, querido? Sim ou não? Tem. Tem. Esse crente é aquele crente que diz assim: ah, pastor, isso não tem nada a ver. Depois de tantos ais, né, queridos, contra os outros, agora Isaías vai usar um ai para ele, porque é fácil, querido, a gente apontar o defeito dos outros, mas quando a coisa pega para a gente, Terezinha, vamos lá, Isaías 6,5 aqui, solte a sua voz comigo, vamos lá, vai, 6,5, me ajuda, vai. Então eu disse, vamos lá, me ajuda bem forte, ó. Ai de mim, estou, por quê? Repare que essa visão incomoda ele. Quando alguém chega e diz ai de mim, é que tem algum problema. Deu para entender aí? Dá um amém. Vamos lá, vai, ó.
é um ai de lamento, angústia, tristeza. Ele diz assim: eu sou homem de lábios impuros. Hoje nós temos o Espírito Santo, querido. Quando você entra por aquela porta, é que você não percebe, ou então você entra às vezes conversando, brincando, falando, você não entende o que está acontecendo, mas quando você entrou por aquela porta ali, o sangue de Jesus está ali, você foi purificado do seu pecado. Você tem como abençoar alguém para mim? Diga assim: eu e você fomos purificados essa manhã em nome de Jesus. Mas ele lamenta pelo seu pecado. Talvez você diga assim: pastor, isso é bom ou é ruim? É ótimo. Que é isso? É. Só quem tem o verdadeiro encontro com Deus se arrepende do pecado que pratica. Porque existe arrependimento e tem o outro, querido, que é um problema grave na vida do crente. É o quê? É o remorso. Ele está arrependido. E repare mais, querido, você é inteligente, eu só vou aguçar o teu raciocínio inteligente. Se aquele anjo, sabe, Simone, olhasse para ele e não tivesse visto o mínimo de arrependimento nele, tinha tocado nele? Não, esse aí não quer nada. Hoje você está sendo purificado aqui nesse lugar, porque Jesus escolheu você. Diga assim: foi o Senhor quem me escolheu. Vamos lá, vai, ó. Ah, mas eu vim para a igreja porque eu estava dodói. Eu vim para a igreja porque eu tinha um problema financeiro. Eu quebrei uma perna. Não, tira isso da tua mente. Não foste vós que escolhestes a mim, né? Lá João 15. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Você está aqui essa manhã, foi Deus que te escolheu. Solte sua voz, diga assim: foi Deus que me escolheu. Vamos lá, vai, ó. Foi Deus. Ele fica incomodado com o pecado dele. Isso é bom, querido. Quando a gente fica incomodado com o pecado, significa que a gente sabe que transgredir precisa de perdão. Agora, quando o crente não tem mais incômodo nenhum do pecado, ele acha que do jeito que está bom. É grave a situação dele, porque ele é um miserável que não tem ideia do que está acontecendo com a vida dele. Você é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, querido? Vamos lá, vai. Aqui mostra que Isaías não é um crente alienado. Ele não é um crente alienado espiritualmente. Inclusive as feridas do seu povo doem nele. Até aquele momento ele só falava ai para os outros, Terezinha. Agora ele fala ai dele. Olha isso aqui, gente. Uma frase que eu peguei aqui para encaixar com esse texto: não há perdão onde não há confissão. Fale comigo assim: não há perdão onde o quê? E hoje os pregadores que estão pregando uma fé sem arrependimento, salvação sem conversão, que Deus perdoa do jeito que está, não precisa mudar. Gente, está tudo errado. Esse dia eu vi o depoimento de um pastor aí, muito renomado aí, como gostava de bater nos outros. Eu não entendo isso, gente. Não posso falar dos outros nem de você, eu vou falar de mim. Eu me conheço. Minha mulher, a pastora não deixa de jeito nenhum abrir o Instagram, porque ela sabe, se eu botar lá, meu querido, ver alguma coisa errada, o couro vai comer solto, meu irmão. Vou arrumar um problema, vou ser preso aí pelo ministro. É terrível que você vê certas coisas e não poder falar, mas eu prefiro às vezes. O que adianta você bater tanto nos outros? Aí depois vai publicamente para dizer que estava sendo disciplinado pela igreja. Eu louvo a Deus, sabe? Porque o cara vai fazer isso, Luísa, o cara tem que ser muito convertido. Chegar diante das câmeras e dizer assim: eu pequei, fui afastado. Gente, isso é coisa muito séria. Vamos orar pela restauração dele, mas que seja realmente algo que venha da alma e do coração. Não vou ficar dizendo nome aqui, né? Não pedi autorização, nem não posso usar o nome da pessoa. Mas você não é bobo, você sabe o que está acontecendo. Quem acompanha as notícias sabe. O que tem hoje de pastor caindo, igreja brigando, abandonando a fé. Falei com vocês agora pela manhã, na Inglaterra, hoje o nível de igrejas que estão fechando as portas, média de 68%, deixando de ser igreja, para sabe virar o quê? Para virar esses pubs, né?
que eles chamam de bares, né? Temáticos, onde as pessoas bebem, se divertem, casa de evento. Um monte de jovem que ia com seus pais para a igreja, Mariana, abandonou no evangelho. 32% estão largando a igreja definitivamente para se tornarem ateus. Abençoe sua família e a família dos seus irmãos. Diga assim: minha família e sua família são abençoadas em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, por gentileza, a gente tem que correr por cada hora. Na crise, me ajuda com a sua linda voz, por gentileza, por causa da minha voz. Vamos lá, vai. Na crise precisamos e ouvir o desafio de Deus para nós. Amém. Vida com Deus, querido, é muito importante. Fale comigo assim: vida com Deus é muito importante. Vamos lá, vai. Vida com Deus. Vamos de novo, vamos lá, me ajuda, vai. Vida com Deus. Como está a sua vida com Deus hoje? Porque Isaías achava que estava tudo bem com ele. Mas no momento em que ele tem essa visão, é o momento da sua conversão. Repare, inclusive, que o chamamento do Isaías só acontece que até ali está profetizando. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano, que é fácil acusar os outros. Ai do ministério do louvor dessa igreja. Eu te pergunto, o que tu está fazendo efetivamente? Quer abrir a boca para criticar, querido, é uma coisa. Eu preciso que você ore. Ai dos obreiros, tadinho, né? São obrigados ao uniforme. Puxa vida, hein? É tão pesado esse fardo assim? Para mim, o mais importante é morar no céu. Ai das normas. Todo lugar tem normas, querido. E onde não tem norma, tem bagunça. A coisa não funciona. Se você na sua casa, com a sua família, não impor normas, não funciona. As crianças pequenas já vão testar até onde é o nível de liberdade que elas têm. Tu deixa subir o sofá, daqui a pouco ele está na costa do sofá, daqui a pouco ele sobe a cortina. Quando tu vai olhar, ele está no telhado. Você viu esses dias? Pai e a mãe desesperados. O nenenzinho de 2 anos escalou, estava no telhado andando. Eles assim, ó. Vem fulano, aí ele vai. Aí ele ria. Voltava, entendeu? Desespero total. Deus está mostrando para Isaías que a vida vem antes do trabalho. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías foi perdoado é que Deus abriu a porta para que ele cumprisse o seu chamado. Vou te mostrar aqui. Escute, eu anotei uma frase. Ouça. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Primeiro Ele vai moldar você, para que você viva a vontade dEle. Hoje, talvez, do jeito que você está, Ele ainda não pode te usar, mas Ele está te preparando. Se eu disser para você, eu tenho quase 40 anos de evangelho, estou pronto? Ainda não. Perto de alguns pregadores aí, querido, acho que eu sou só um mero pregadorzinho, mais nada. Não sirvo para muita coisa não. Mas Deus me colocou aqui. Santificação vem antes do serviço. Deus não pode usar alguém que não é santo. E Ele não permite que alguém que não tenha santidade esteja no altar da sua casa. Ah, mas pastor fulano fez isso. Até o ponto que Deus disser, basta. E quando o basta de Deus vem, Isaías capítulo 6, verso número 8. Depois disto, guarde isso. Tudo que está escrito na Bíblia não foi colocado ali, Carla, aleatório não, tá? O depois disso é depois da minha conversão sincera. Solte sua linda voz comigo, povo de Deus, eu preciso muito de vocês. Depois, ouvi a voz do Senhor que dizia:
Eu respondi. Deus só fez o chamado depois que ele se conscientizou de quem ele era. E nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos do profeta. Você sabia que Isaías é conhecido, né, no mundo da teologia, como profeta messiânico, não sabia disso? Ele viu o nascimento, o crescimento, o ministério, morte, crucificação e ressurreição de Jesus. E esse Isaías aqui, provavelmente, não há provas cabais, mas historicamente acham que ele viveu uma média de 750 anos antes do Messias vir ao mundo. Querido, esse cara não era convertido até o capítulo 5, mas do capítulo 6 em diante, ele começa a vislumbrar a glória de Deus na vida dele. E nós estamos falando de nada mais, nada menos que o profeta. Então a gente, querido, olha para nós, quão miserável nós somos. E às vezes achamos que somos alguma coisa, mas hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está aqui, hoje a obra que já vinha sendo feita em você está aumentando cada vez mais. A consagração vai ser maior, sua santificação vai ser maior, a presença do Espírito Santo de você vai ser maior. O Senhor escolheu essa casa e hoje essa casa está sendo preparada para a glória de Deus. Toque em alguém, diga assim, ó, Deus te escolheu para uma grande obra em nome de Jesus. Mas saia da letargia. Alguém sabe o que é uma pessoa letárgica aqui? Hein? O que é uma pessoa letárgica? Hein? Lento, devagar, quase parando. É o cara que serve a Cristo de longe. Qualquer problema ele não vem. Se está sol eu tenho medo de me queimar. Se tem chuva eu tenho medo de me derreter. Se está ventando eu tenho medo de voar. Ele não sai de casa para nada. Isso tem que mudar, querido. Deus quer usar a sua vida. Dá um amém aí, vamos lá, querido. Deixa Deus usar você.